Eu, Daniel Galvão, junto com o Gilson Siqueira. Tudo bem, Gilson? Tudo bem, Daniel? Muito legal estar aqui. Maravilha. A gente começa agora um projeto que tem o intuito de trazer para você informação de qualidade, discutir todos os aspectos que vão muito além do visto para aquelas pessoas que têm o sonho ou planejam imigrar, no nosso caso aqui mais especificamente para a Europa, aqui para a Espanha. Portanto, a partir de agora você está convidado a todas as semanas acompanhar um episódio novo em que a gente vai estar discutindo, debatendo, trazendo também alguns convidados, como eu disse, para conversar sobre os diversos aspectos que envolvem a imigração. Por vezes, Gilson, já para a gente dar um pontapé inicial, por vezes as pessoas pensam que imigrar tem a ver apenas com passaporte e um visto estampado ali no passaporte. E na verdade a gente sabe, você que está fora do Brasil, 7 anos? 7 anos fora do Brasil. 7 anos fora do Brasil, eu que já vou pelos meus 15 anos fora do Brasil, a gente sabe que, na verdade, tem muito mais coisas envolvidas do que meramente a questão do visto. Não que o visto não seja importante, muito pelo contrário. Nós somos da Falcão Group, trabalhamos numa empresa que é uma empresa de mobilidade global. De mobilidade global, ou seja, nós ajudamos as pessoas que de fato querem se planejar e que querem fazer uma aterrissagem mais tranquila, né, mais confortável em outro país, a chegarem dessa forma, não é verdade, Gilson? É verdade, porque quando se fala em imigração, é evidente que você já mencionou a questão do visto, a documentação, mas vai muito além disso. Muito além. Realmente é um novo ciclo, a nova mudança é um grande desafio. E é necessário você estar preparado para isso. É isso. Então, o propósito do Além do Visto, desse podcast que começa agora, é justamente trazer essa informação de qualidade, um conteúdo que vai te ajudar aí a você se preparar para imigrar, seja para a Espanha, seja para os Estados Unidos, seja para a Austrália, para o Japão. Enfim, a gente vai tratar de muitas coisas que são relacionadas à Espanha, mas também tem muitos conceitos que são conceitos que podem ser aplicados para qualquer outro país que você planeje ou sonhe imigrar. E para a gente dar o pontapé inicial, seu Gilson Siqueira, a gente vai falar de um tema que é bastante importante. O tema que a gente escolheu para hoje é: e se não der certo? Como vencer o medo de recomeçar do zero em outro país? Agora eu te pergunto, Gilson, e se não der certo? Quem está no Brasil pensando em sair do Brasil porque o contexto político, ou por causa do contexto econômico, ou por uma questão realmente de sonho, ou porque sempre teve o desejo de ter uma experiência de vivência internacional. Mas essa pergunta é uma pergunta que é pertinente, mas é uma pergunta que também permeia e que por vezes paralisa muita gente. E se não der certo? O que você pode dizer para quem está pensando assim agora? É evidente que nós sabemos, estamos mexendo num assunto que envolve sonho, desejo, plano. E são coisas muito importantes, fundamentais na nossa vida. E é claro que a gente somos muito responsáveis e todo o nosso cuidado para que você tenha as informações melhores possíveis. E nós sabemos que você tem esse sonho, esse plano, você tem que planejar bem. E o medo, o receio, faz parte desse momento. Aliás, é um fator até que ajuda. Sim. Né? Quando você pensa, mas e se não der certo? É muito interessante você pensar assim, porque isso vai levar você a um planejamento, a um cuidado, uma avaliação bem consistente, para dar passos bem firmes na direção do seu sonho, da sua necessidade. Sem dúvida alguma. A verdade é a seguinte, que o medo ele é um mecanismo, né, nosso, que nos ajuda, de fato, a não estarmos expostos a perigos de qualquer maneira. O medo ele pode, inclusive, ser algo realmente bastante útil, porque ele nos ajuda a pensar, a refletir, a ter um pouco mais de precaução, a planejar. Eu acredito muito que as pessoas, por vezes, elas olham para essa questão de ter um receio, de ter um medo, como algo que acaba paralisando por falta até de planejamento, por falta de entender ou de estabelecer passos que sejam mais claros e que ela possa, de fato, estabelecer uma rota. Quando você consegue minimamente estabelecer uma rota, o medo ele diminui, ele não vai deixar de existir. Eu estou 15 anos fora, como eu te disse, a gente vive aqui em Valência, na Espanha. Aliás, o que você acha de Valência? Excelente, uma cidade maravilhosa, uma cultura incrível. Você anda por Valência, você está andando no museu. A céu aberto, a céu aberto, sem dúvida alguma. Você, como eu, a gente tem a experiência também da vivência nos Estados Unidos. Você viveu 5, 6 anos nos Estados Unidos, não é verdade? Perfeito, 6 anos lá. Eu vivi 5 anos também. Tenho negócio nos Estados Unidos, empresa, investimentos, enfim. Tenho ainda uma ligação bastante forte com os Estados Unidos, mas a gente está hoje, não só hoje, já há algum tempo, né, que a gente tem uma relação com a Espanha, a gente está aqui. E o fato é que a falta de planejamento, ela paralisa as pessoas. E o planejar,
ele diminui o medo, ele não vai eliminar o medo. Mesmo, é o que eu dizia, mesmo depois de 15 anos fora do Brasil, ainda hoje é normal, é natural que a gente sinta receios quando faz algum tipo de mudança ou quando a gente começa um projeto novo, como o do podcast, enfim, ele está presente. O que a gente precisa, na verdade, é minimamente ter um planejamento para diminuir esse medo, para que ele não tenha o poder de nos paralisar. Eu tenho certeza que você conhece muita gente como eu, Gilson, que tá no Brasil e diz assim, se eu tivesse uma oportunidade, se eu pudesse, eu saía do Brasil, como eu gostaria de estar morando num outro país, eu tenho um desejo desde pequeno que eu sonho em ir para a Europa ou ir para os Estados Unidos, e na verdade a gente acaba percebendo que essas pessoas, elas não têm efetivamente um plano, porque o plano te leva à execução dele. Tem um grande amigo meu, quer dizer, já faleceu, mas uma pessoa que eu respeito demais. Ele falava, o lugar que tem mais sonhos é o cemitério. Verdade, é verdade. Ela deseja, ela sonha. É verdade. Mas como é difícil esse sonho ir para o campo da prática, da execução. Então, o medo e essa preocupação tem que nos conduzir a um planejamento, tem que nos conduzir a um projeto claro, desenhado. E nada melhor do que você ter uma assessoria, você ter orientação, você ter as informações. Exato. Para que realmente qualquer atitude que você venha tomar, quer por necessidade, quer por um projeto de vida novo, você tem que ter uma equipe, tem que preparar esse terreno. É a chamada rede de apoio, né? O medo vai ser benéfico. Sim. Porque se você tem medo de fracassar, de dar errado, você vai se precavendo, planejando, recebendo orientação. Isso vai asfaltar, vai pavimentar o caminho para que seja mais fácil. E eu acredito muito no que você está falando em relação à rede de apoio. Seja ela por uma assessoria, seja por informações, seja por gente que, às vezes, você tem amigos ou conhecidos, ou amigos que são que têm outros amigos que já emigraram, mas é importante que você construa ou que você identifique uma rede de apoio, porque para onde você está indo, independente do país que seja, nós estamos aqui na Espanha, mas independente para onde você está elegendo ir, é uma mudança radical. Não dá para a gente também minimizar que de fato se trata de uma mudança radical. Quando você vai para os Estados Unidos ou quando você vem para a Europa, você tem uma mudança de idioma, você tem uma mudança de costumes, você tem uma mudança de cultura, você tem uma mudança de clima, você tem uma mudança na gastronomia, você tem uma mudança na legislação, você tem uma mudança cultural. Então são vários aspectos que permeiam essa nova vida. Por isso que o propósito do nosso podcast é além do visto. Porque não é apenas ter um visto. Ter o visto é importante? Ter o visto é importante. É necessário. É uma ferramenta. Só que o grande problema é que muita gente, ao longo desses anos todos que a gente está vivendo fora do Brasil e trabalhando também com mobilidade global, a gente percebe que muita gente entende ou enxerga o visto como sendo um fim. E, na verdade, o visto é apenas um meio. Ele é apenas uma ferramenta para que você possa, claro, estar com a cabeça tranquila, porque você está caminhando pelas ruas, para você poder usufruir um pouco mais do país, para você poder ter a questão de um negócio ou mesmo de um trabalho que você está buscando ser empregado em algum lugar. Isso é ótimo, esse aspecto. A sua vida nessa nova etapa tem que ser viabilizada de alguma forma. Sem dúvida. Mas é muito interessante falar para os brasileiros, porque o brasileiro tem um histórico de imigração. Nosso país é fruto de imigração. Sim, sem dúvida. Quem está me assistindo agora, alguém veio da Alemanha, ou da Exato. Itália, ou da Espanha. Do Japão, Portugal, exato. Do Japão, né? Então já está no nosso, digamos, DNA, sim, essa capacidade, esse desejo. É claro que os nossos ascendentes tiveram motivos para fazer isso. Sim, sem dúvida. Evidentemente que se você está pensando em migrar, você tem um motivo. Sim. Né? E esse planejamento, que ele é fundamental. E você entender uma nova cultura, entender os processos, o tempo, precisa dessa rede de apoio. Essa assessoria, esses relacionamentos vão facilitar muito, vão ser elementos que vão te ajudar demais, tanto no planejamento, como principalmente da execução. Sem dúvida. Né? Não é fácil, né? Imigrar não é fácil, é um grande desafio. Sem dúvida. Mas é uma coisa fantástica. Muda completamente a vida de quem experimenta. Imagina você estar morando em um determinado país, vai para outra cultura, outra língua, outra realidade econômica, enfim, outra realidade cultural no geral. Se você estiver bem preparado, você vai conseguir desfrutar, conseguir usufruir daquilo que a imigração ou imigrar para outro país pode te oferecer. Se você não tiver planejado, preparado, não tiver uma rede de apoio, o que antes era um sonho pode se tornar um pesadelo. Inequivocamente, o que era um sonho, se não houver planejamento, pode se tornar um pesadelo.
Imagina você chegar num novo país onde você, por exemplo, tem dificuldade com o idioma, Sim. com as leis. Isso vai dificultar muito e gera um desgaste emocional. Sem muito dúvida, grande. sem dúvida. E essa adaptação inicial é fundamental, porque você pode chegar à conclusão que você cometeu um erro. Sim. Exatamente porque você fica estressado, preocupado, cansado. Então, por isso, uma assessoria adequada, os relacionamentos que você conseguir construir, vai fazer uma aterrissagem Sim. mais suave, né? E isso vai garantir para você bons momentos dessa nova etapa. Sem dúvida. O Gilson, para a gente dar sequência aqui nesse bate-papo, onde a gente está falando mais especificamente sobre os medos ou o medo que alguém pode ter, e principalmente motivado por essa pergunta, e se não der certo, a gente estabeleceu aqui pelo menos 3, certamente existem outros, mas pelo menos 3 medos que talvez fossem aqueles que são os mais latentes, ou os que estão no top da lista de qualquer pessoa quando pensa em migrar. Primeiro, a gente, independente da nossa situação no Brasil, você sempre vai ter o olhar de que existe uma certa estabilidade. Seus amigos, sua família, seu trabalho, o bairro, às vezes, onde você nasceu e cresceu, a cidade que você ama, enfim. Tudo isso acaba compondo uma certa estabilidade. Além daquelas pessoas que, às vezes, têm um concurso público, ou tem um negócio, ou uma carreira profissional já mais estabilizada, mais consolidada, só que está com o coração já desejoso de sair do Brasil, por qualquer razão que seja. A gente não está nem debatendo as motivações nesse episódio de hoje, nesse primeiro episódio. A ideia é falar um pouco mais até daquilo que pode estar travando você nesse momento em que você está desejoso, pensando, planejando em deixar o Brasil. Mas a questão, por exemplo, dessa estabilidade, você acha que isso é um medo, ou seja, abandonar, deixar para trás, renunciar a uma certa estabilidade, como eu disse, dentro dessa composição, isso pode fazer com que a pessoa postergue, adie ou até mesmo nunca tome a decisão de sair do Brasil? Absolutamente, perfeito. A pessoa pode estar habituada a essa proteção, a essa aparente segurança que ela pode ter. Isso pode ser um fator de profunda inibição. E até mesmo abortar um sonho, um desejo. Conheço muitas pessoas que já estão hoje numa faixa de idade um pouco mais adiantadas, mas que se arrependem profundamente de não terem saído. Essa experiência. Eu mesmo, posso falar por mim, eu saí do Brasil, eu estava com 55 anos. Né? Então, você recomeçar um ciclo novo num outro país com 55 anos... É mais desafiador do que para mim quando eu saí, que eu tinha 30. Perfeito. Tem gente saindo hoje com 25, 30. Essas pessoas, evidentemente, terão oportunidades muito melhores. Mas não é inviável, até para você que tem 60, 65 anos, não é inviável. Eu queria usar até exatamente isso como gancho. Ao mesmo tempo em que sair mais cedo pode ser melhor, o fato de a pessoa já ter 50, 55 ou 60 também não inviabiliza, desde que exista esse planejamento, desde que exista uma rota, desde que você tenha uma rede de apoio, que você consiga construir isso. Tá certo? Perfeito, porque uma pessoa um pouco mais madura, experiente, ela tem uma estabilidade emocional, ela já está com a sua cabeça preparada para certas coisas, ela lida melhor com os senões da vida. Então há um preparo emocional, cultural, que vai ajudar, até porque essas pessoas têm sonhos que estão embutidos lá de trás. Sem dúvida. Quando elas chegarem, a nova cultura, conhecer a cidade, as pessoas, isso vai ser um fator muito importante. Então, você que tem idade mais, também é um fator positivo, não é negativo. Você não vai se abalar por qualquer coisa. Exato. As experiências que você amealhou na sua vida, apesar de serem outra cultura, vão equipar você para enfrentar novos desafios. Agora, sem falar que é o seguinte... Flávio Augusto, que dispensa apresentações, ele diz que estabilidade não existe, não é verdade? E, de fato, você chamou de aparente segurança. Eu gosto muito dessa definição, porque, de fato, é aparente. É claro que quando você imigra, você vai para outro lugar e se estabelece como imigrante, é claro que existem os desafios, mas também existem os desafios quando você fica. Você sempre vai estar rodeado de desafios. Se nós fôssemos uma ilha, o nosso mar seriam desafios cotidianos. A gente tem todo tipo de desafio. Eu insisto que a diferença está muito mais em nós termos uma rede de apoio, construirmos essa rota, esse planejamento, do que propriamente permitirmos que essa falsa sensação de estabilidade ela nos impeça da gente viver aquilo que, por vezes, a gente está aí nutrindo há anos. Eu conheço pessoas que me falam assim, eu queria ter tido a sua coragem, eu queria ter feito o que você fez e tudo mais. Gente da minha faixa etária, gente da minha geração, que viu
eu deixando o Brasil para trás, né? E há muitos anos eu sou jornalista, enfim, eu tenho muitos conhecidos, muitos amigos, muita gente ao meu redor no Brasil e que hoje elas ficam dizendo, e gente que não tem coragem sequer de vir visitar. É interessante que no Brasil, entre os brasileiros, aquela cultura de que isso não é para mim, isso não vai dar certo, é uma coisa muito longínqua, muito difícil. Não é verdade. Tem pessoas que querem vir para cá, Daniel, mas até hoje nem o passaporte fizeram. Exatamente. Conversa 4, 5 anos já foi, pelo menos fazer o seu Exatamente, passaporte. exatamente. Nem isso fazem. Então, por quê? Porque tem o desejo, tem o sonho, mas ela não... Parece que para ela é impossível. Não é. E não é impossível. Não é. Quando você vai conversar com pessoas ou você vai estudar, você vai perceber que é um plano perfeitamente execuível. Perfeitamente viável. Segundo medo é o medo de não se adaptar. Eu tenho meus costumes no Brasil, eu sou de uma família XYZ que é envolvida em muitas tradições, por exemplo, ou eu sou de uma parte do Brasil que, né, na minha região eu tenho uma cultura muito forte, né? Eu vou citar algumas aqui, cultura nordestina, por exemplo, ou mesmo a cultura do sul, sulina. Sulina? Né? Sulista. Não se adaptar. Você acha que dentro do que a gente está falando também do planejamento dessa rede de apoio, é possível você também conseguir entender que a adaptação ela é parte do processo de estar indo para outro país? Ou seja, você consegue também entender uma espécie de metodologia para se adaptar? Ou é o puro acaso? Você vem e vê se consegue se adaptar e pronto. O que você acha? Acho que você tem digamos, um tipo de uma pré-imersão na cultura do país que você está objetivando. É parte do planejamento. É parte do planejamento. E você tem que estar aberto para novas possibilidades. E você ir para a nova cultura, conversar com um novo idioma, experimentar novos sabores, novas fragrâncias, Sim. Uma geografia diferente. Rapaz, é você se abrir para o novo, você começa a viver novamente, você começa a sonhar novamente. É verdade. Porque o problema de você ficar preso, você se fecha para o novo. E quando você sai do seu país, é muito interessante que os brasileiros que experimentam a imigração, eles começam atividades totalmente diferentes. Às vezes no Brasil tinha uma determinada profissão, nessa nova etapa eles começam algo totalmente novo. E isso dá crescimento, isso evolui, isso desafia, isso faz você se sentir vivo. E essa capacidade humana de se adaptar, eu acho que é um dos grandes diferenciais nossos para qualquer outra espécie. Né? A gente tem uma capacidade de adaptação que é muito alta e que, de fato, eu acredito que as pessoas, por causa do medo, daquilo que a gente estava falando, do medo exacerbado, do medo que acaba dominando ou governando as decisões, e esse medo ele não é saudável, ele é um medo que faz com que, ao invés de você desfrutar, ao invés de você se planejar, você simplesmente paralise e abre mão daquilo que é sonho, daquilo que é projeto, daquilo que é desejo. Mas o fato é que a gente tem uma capacidade de adaptação muito grande. Agora, dentro do que você está falando, o planejamento, mais uma vez, ele é fundamental. Porque, por exemplo, se você pensa em ir para os Estados Unidos ou você pensa em vir para a Espanha, você pode, por exemplo, começar a ouvir música no idioma, ou no inglês ou no espanhol, e começar a acostumar o seu ouvido de alguma maneira com o idioma. Você pode, por exemplo, assistir filmes. Você pode pegar o YouTube e buscar vídeos que falem daquela região ou daquela cidade que você, de alguma maneira, almeja imigrar, para você ir entendendo um pouco sobre clima, população, questão política, econômica, oportunidades, a maneira como aquela cidade se comporta em relação ao imigrante. Tudo isso é um dever de casa que se você tomar de maneira séria dentro do seu planejamento, o medo ele vai diminuir de maneira gradual e vai ser, inclusive, imperceptível a redução desse medo. Esse planejamento, ele diminui o medo, porque o medo, como falamos no começo, ele é saudável na medida que leva você a se precaver, a se preparar. Então, à medida que você se prepara adequadamente, é evidente que esse medo, que é uma coisa positiva, ele vai baixando. É claro que tem um medo negativo, como o Daniel comentou, que paralisa você. Isso é negativo. É um medo até irracional. Exato. Né? Agora, o medo que te leva a preparar, a se preparar bem, à medida que você vai ter essa pré-imersão na cultura, as informações, a música, a culinária, a história. Por exemplo, você vem aqui vamos usar Valência como exemplo. Começa a andar por Valência, você vai num lugar que tem 100 anos antes de Cristo. Exato, exato, exato.
Rapaz, isso é uma loucura, né? A culinária daqui. Sem falar que quando você caminha pelas ruas de Valência, por exemplo, em muitos lugares você está andando em ruas que foram construídas sobre os vestígios de uma outra época, de uma outra era, por exemplo, como a era romana. Então, na verdade, você está caminhando, como você falou no começo, num grande museu a céu aberto, onde a história está diante dos seus olhos. E aí a gente tem, aqui em Valência em especial, a gente tem o contraste do moderno com o antigo, porque Valência é também, ao mesmo tempo, uma cidade que aponta para o futuro, uma cidade muito moderna, com muita coisa que funciona na base da tecnologia, com arquitetura moderna, a Cidade das Artes e da Ciência, por exemplo. Dá uma pesquisada aí, Cidade das Artes e da Ciência é algo absolutamente futurista. Então, você sabe até o episódio de Guerra nas Estrelas, Star Wars. Filmado. Exato, exatamente. Então, assim, a gente tem esse contraste. E isso só experimenta quem consegue entender que a capacidade de adaptação que está dentro de cada um de nós, se você apertar os botões corretos, você vai conseguir fazer com que essa capacidade ela atue em seu favor. Então, a adaptação ela não é fruto do acaso, a adaptação é fruto também de uma decisão de adaptar-se. E aí eu quero dizer também isso, o seguinte: muito brasileiro sai do Brasil, seja para os Estados Unidos, seja para a Europa, mas o Brasil não sai do brasileiro. Então, o que eu quero dizer, é claro que eu tenho hábitos absolutamente brasileiros, eu me orgulho de ser brasileiro, nenhum problema em ser brasileiro, amo o Brasil, mas eu quando estou ou nos Estados Unidos ou na Espanha, eu procuro viver também dentro daquilo que é a cultura local. Então, eu me permito experimentar a culinária própria, típica daquele lugar. E a gastronomia espanhola é um absurdo de boa. Eu, particularmente, sou fã. Mas, além disso, você tem questões culturais que você precisa se adaptar. Na Espanha, o horário de almoço é 2 da tarde. Na minha casa, a gente almoça às 2 da tarde. Mas por quê? Porque, naturalmente, a gente quer ir se enquadrando naquilo que existe, porque, dessa maneira, você se aproxima da cultura. E tem um ritmo de vida. Como você vai estar incluído, né, no novo ambiente, e esse ambiente tem o seu ritmo próprio de trabalho, de prestação de serviço, você acaba se adaptando forçadamente até. Né? Sem dúvida. Mas ele é muito saudável, porque você vai ter grandes experiências. E quem vai migrar tem que estar aberto para novas experiências. Sem dúvida alguma. Porque vai valer muito a pena. Né? E esse negócio que você falou, muito importante, nós saímos do Brasil, mas o Brasil não sai. Ele não vai sair nunca. Nunca. Né? Mas você vai dedicar para essa nova realidade. E você vai descobrir novos prazeres, você vai descobrir coisas novas que vai acrescentar na sua vida. Eu me lembro, e é interessante que no mundo globalizado, é claro que é muito mais fácil imigrar hoje do que, por exemplo, há 15 anos. Quando eu fui a primeira vez à Alemanha, eu fiquei um mês na Alemanha. Antes de imigrar, eu fui conhecer e tal, e viajei com minha família, e eu me lembro que naquela época, o feijão, principalmente na Alemanha, era algo, não faz parte da culinária alemã, e nós ficamos um mês, eu fiquei um mês sem comer feijão. E parecia que eu estava no final, já estava numa abstinência daquelas pessoas que têm um vício muito forte. Então assim, hoje não é assim. Hoje você vai em qualquer supermercado, mesmo na Alemanha, você vai em qualquer supermercado e você tem seções, por exemplo, de comida latina ou de comida brasileira. Então você vai encontrar o arroz muito próximo daquilo que a gente tem no Brasil, como o nosso arroz, o feijão, o café. Então assim, a gente consegue hoje viver muito mais próximo. É claro, repito, que nós brasileiros, a gente nunca vai deixar de ser brasileiro. É claro que eu como um bom arroz, feijão, um bife com batata frita. Mas eu também me permito experimentar e vivenciar a cultura do país, no caso, da Espanha. Porque isso é parte de imigrar. Por isso vai muito além do visto. Se você quer, de fato, dar certo, se você quer realmente fazer com que a imigração para um país ela seja exitosa, vencedora, você precisa estar disposto a se adaptar. Você vai hoje, por exemplo, no mercado público municipal Sim. de Valência. É uma explosão de cores, de sabores, de cheiros, de gente. De gente. É tão interessante que, usando Valência como exemplo, mas a gente nos Estados Unidos não é diferente. Aqui você anda, por exemplo, pelas ruas, no transporte público, em qualquer lugar que você vai, restaurantes, é comum você escutar ao seu lado 5, 6 idiomas diferentes. Sim, sem dúvida alguma. E essa é uma experiência impagável. Né? Outro dia eu estava num ponto de ônibus, que o transporte público é excelente, você nem ter carro você precisa. Não precisa. Em Valência não precisa. E tinha um casal e mais uma pessoa da Coreia. Uau. E eles não conseguiam pegar o ônibus.
Mas aí conversando em inglês, rapaz, os caras com uma felicidade. Que legal. Conversaram com a gente, quer dizer, uma experiência. Outro dia foi em húngaros. Legal. Nós ajudamos húngaros, cara. E aí conversa, todo mundo tentando se comunicar, né? Mas são experiências fantásticas. Se você vai ter, é você imigrando mesmo. Exato, não tem outra forma. Terceira dor, para a gente poder passar para uma outra fase aqui do nosso podcast, seria o medo de perder dinheiro. A gente sabe que essa questão da mentalidade, ela é muito importante, ela permeia tudo que nós somos e tudo que nós temos. Claro que nenhum de nós é irresponsável, não deveria ser irresponsável com a questão financeira, sua particular, da sua família, mas esse medo de perder dinheiro, a gente está sendo repetitivo, mas ele também tem a ver com falta de planejamento. Porque para você imigrar, nós brasileiros, e eu estou falando a partir de quem também é brasileiro, de quem também vive e experimenta a nossa própria cultura, nós somos muito mais do imediatismo do que do planejamento. Então, se a gente começa a pensar de alguma forma em mudar de país, a gente quer que de hoje para a semana que vem, a gente já quer pegar o avião e vir. E é claro que nesse sentido, a maioria de nós pelo menos, não fez qualquer reserva financeira, não fez qualquer planejamento financeiro para o período que você vai chegar, para minimamente você se estabelecer. Claro que a gente tem muitas variáveis, é óbvio que existem riscos mesmo fazendo planejamento, mas você pode, quando você tem minimamente 6 meses ou 1 ano de antecedência, você pode ainda no Brasil começar a separar. Esse valor aqui vai ficar num rendimento ou numa poupança, num CDB, no que seja, para pensar na questão da nossa vida nova que a gente vai começar na Espanha ou nos Estados Unidos. A maioria de nós não é assim. E aí é claro que faz sentido ter medo de perder o dinheiro. Claro. Imagina você começar uma vida nova num outro país, onde você não domina a cultura, não tem domínio, e você já começar estressado por causa de dinheiro. Sem dúvida. Vai te roubar toda a qualidade. Sem dúvida alguma. Então, todo o planejamento, você consegue chegar, olha, eu me preparei para ficar 1 ano, um ritmo mais lento, depois eu poder acelerar, achar um local para morar, um lugar bom, né, ter um plano de saúde, poder se preparar, um orçamento razoável. Esse planejamento é fundamental. Claro. Tem pessoas que vêm sem isso, daqui a pouco elas começam a falar mal, criticar, diz que não é um bom negócio. É claro, é evidente que houve uma falha no seu planejamento. E aí eu queria te desafiar, você que está assistindo a gente aqui no nosso podcast Além do Visto, a você pegar um papel e uma caneta, um exercício mesmo, e listar aí pelo menos 5 medos que você tenha para você fazer pelo menos o seguinte exercício. Depois de você listar, pode ser esses 3 que a gente acabou de mencionar e falar, mas também talvez você tenha mais 1, 2, 3, 4 outros. Liste e depois se faça uma pergunta honesta e responda. Esse medo é real ou é uma projeção? Esse medo de fato existe, ele tem base para existir, ele realmente está num lugar em que ele pode ou deve ser considerado, ou é mais uma projeção daquilo que você não conhece? Porque, por exemplo, se você me disser, você tem coragem de se mudar hoje ou amanhã para a Coreia, como você ir para a Coreia do Sul, eu diria para você, eu hoje não iria. Por que eu não iria? Porque eu tenho medo de mudar de país? Não, eu não tenho medo nenhum de mudar de país. A minha questão seria, eu preciso planejar. Eu preciso entender como é que é a vida lá. Para qual cidade eu iria? Seul? Será que Seul é a cidade, usando a Coreia do Sul como exemplo, que melhor se adaptaria ao meu estilo de vida e à minha família? Será que o custo de vida lá é compatível com aquilo que eu tenho hoje guardado ou com aquilo que eu vou fazer lá profissionalmente? Então, assim, quando você começa a fazer perguntas e a trazer respostas que sejam reais, a gente muitas vezes vai se deparar com a seguinte conclusão. O que eu antes tinha como medo, na verdade, era apenas uma projeção daquilo que não existe. Então, na verdade, está muito mais no campo do aleatório, do subjetivo, do que, de fato, eu deveria me preocupar com isso. Então, a gente precisa e deve caminhar também nessa direção. Acho que alguns argumentos que você tem, você vai desmontando ou vai racionalizando esse medo, colocando ele no lugar dele. É porque você vai enumerar muitas questões que você quer eliminar. Por exemplo, você vai... Quanto que me custa morar num país onde eu não tenho que preocupar com a minha segurança pessoal? Sem dúvida. Quanto vale o meu filho poder andar pela rua até 10 horas da noite, brincar com outras crianças e eu não ter preocupação? Quanto vale você poder caminhar com seu tablet, seu aparelho celular, a horas do isso, deixar no balcão do restaurante? O que vale isso? Sem dúvida alguma. Quanto vale você possibilitar um ensino superior para o seu filho? Uma universidade de qualidade na Europa? Sem dúvida. Vale?
Então são elementos que quando você coloca ele no seu cômputo, o medo ele vai sendo diluído. Porque isso é um atrativo imenso, muito grande, para quem quer experimentar um novo ciclo de vida, porque acaba não sendo só para você, mas para os seus também. Né? E sem falar que você pode, inclusive, abrir portas para outros que vêm depois de você. Então você pode migrar com a sua família, você está mencionando aí, por exemplo, algumas ações que vão seguramente estabelecer novas diretrizes para aqueles que são familiares seus diretos, por exemplo, aqueles que vivem com você debaixo do seu teto, mas além disso você também pode ser um referencial e pode ser alguém que abra portas e inspire a outros amigos, a pessoas próximas, a parentes, que também têm um desejo e que talvez nunca entenderam por onde ir ou nunca conseguiram fazer esse planejamento. E aí você se torna agora alguém que é pioneiro dentro da sua casa para que você possa levar. Eu me lembro, por exemplo, minha falecida mãe, graças a essa vida que nós já tínhamos fora do Brasil, a gente pôde, por exemplo, dar a ela a oportunidade de conhecer a Europa. Então ela viajou conosco, ela foi para Finlândia, Portugal, veio aqui para Espanha. Então ela teve essa experiência. Meus sogros, ano passado, também saíram pela primeira vez do Brasil e puderam passar um mês ou 20 dias, não me lembro, aqui na Espanha conosco. Então assim, a gente também acaba inspirando e levando outros que anteriormente não teriam essa oportunidade ou não saberiam por onde começar, porque a gente tomou uma decisão. Imagina você, por exemplo, morando... Estamos usando Valência como base claro, sem dúvida. Do nosso bate-papo, mas tem outras cidades. Sem dúvida. Mas, por exemplo, você está aqui na Europa e você pensa, poxa, eu nunca viajei, nunca... Você pode ir para Paris, você pode ir para Lisboa, você pode ir para Roma, você pode... Sem número de cidades. Muito acessível os valores das passagens, sem dúvida, da hospedagem, pode ir de carro. Sem dúvida. O que você está falando é tão interessante que eu vou dar uma viajada no final de semana com a Luciana, minha esposa, e eu estou dando uma olhadinha numa cidade que chama Marselha, que é na França. Marselha é uma cidade que eu gosto muito, assim, daquilo que eu nunca estive lá, mas daquilo que eu ouço, que eu leio, que eu vejo, as passagens de ida e volta para Marselha de avião, ida e volta, saindo de Valência, vão ficar em torno de 150 euros. Então, assim, 150 euros para você ir e voltar, sair da Espanha, ir à França, passar um final de semana e voltar. Claro que não tô contabilizando o alojamento, a alimentação. Estou falando das passagens aéreas. Mas é muito, muito, muito acessível. Se você parar para pensar, 150 é 75 por pessoa. 75 significa que são 30 euros ou 32 euros para eu ir, 32 euros para eu voltar, individualmente falando. É muito barato. Só para você ter uma ideia, talvez ele está falando de 150 euros, está falando praticamente de 10% de um salário mínimo. É exato. Como que você vai para Marseille, avião ida e volta, você mora no Brasil. Sim. Por 10% praticamente de um salário mínimo. Salário mínimo daqui que você está se referindo. Daqui. Exato. Óbvio, daqui. Então, realmente é um elemento para se pensar. Sem dúvida, não tem a menor dúvida disso. O Gilson, queria te fazer uma pergunta também, ver como é que você pensa a respeito disso. Quando a gente tem clareza sobre o planejamento, o que muda? O medo fica no lugar certo. Fica no lugar certo, muito bom. Né? E desperta na gente desejo, desperta na gente motivação. Muito bom. Né? Então, da segurança, porque você já tem tudo planejado, vou chegar lá, o primeiro passo é esse, o segundo passo é aquele, você não é pego de surpresa. Sem dúvida. Evidentemente que a gente não existe nada absoluto, né? Tem elementos que fogem, mas você trabalhando isso antecipadamente, tudo fica mais fácil. Sem dúvida. Eu acho que essa questão também... O estresse diminui. Sem dúvida. E o que a gente estava falando sobre a questão do imediatismo. Por exemplo, na Falcon Group, na empresa, a gente tem clientes, por exemplo, que ainda estão no Brasil e que estão trabalhando essa questão do planejamento para se mudar já faz mais de ano. Então, assim, gente que entendeu que planejar uma mudança nesse nível não precisa acontecer cheia de estresse. Não precisa acontecer da noite para o dia de modo a comprometer o futuro. Porque é aquilo que a gente falou no início. Para você não transformar sonho em pesadelo, para você não arriscar o patrimônio da família, para você não arriscar até a sua saúde emocional. Então, assim, é importante que você que está nos ouvindo e que tem o desejo, pensa, não aguenta mais o Brasil. Outro dia eu conversava com uma pessoa e disse isso para ela também. Não permita que a sua insatisfação, ela também tome o lugar da decisão. Ou seja, que ela governe esse lugar. Porque a sua insatisfação ela é um gatilho emocional. Ela pode te levar também a se precipitar. Ao mesmo tempo que você deve, sim, olhar a sua insatisfação
como uma mola propulsora para uma fase nova, mas você precisa ter o cuidado de não permitir que a insatisfação ela se torne um gatilho que faça você... Não, então vamos embora agora. Então vamos fazer as malas, estou comprando a passagem para a Espanha, a gente pode ir como turista, não precisa de visto, a gente vai. E aí você desconhece alguns fatores, falando da Espanha mais uma vez. Aí você vem para cá. Depois de um mês aqui com o novo regulamento de estrangeria, as novas regras da imigração que entraram em vigor agora dia 20 de maio, você vier para cá. E se você quiser fazer uma mudança de status de turista para estudante, isso tem que ser feito dentro dos primeiros 30 dias de um mês que você está em território espanhol. Do contrário, você vai perder a oportunidade. A chance de você ficar fora de status ilegal ela é imensa. Por causa, muitas vezes, dessa coisa de que a insatisfação no Brasil chegou a um tal patamar que eu vou tomar uma medida ou uma decisão agora motivado por uma questão emocional meramente e não faço o meu dever de casa. Então a gente precisa ter clareza quanto às coisas. E uma assessoria adequada, séria, responsável, que a gente entende que um processo migratório, a mudança de vida é muito forte. Sem dúvida. É determinante mesmo. E hoje tem muito conteúdo, às vezes pela internet, gente dando opiniões rasas e às vezes despertando sonhos inviáveis. Verdade. Por isso é necessário sim um planejamento adequado. Isso vai fazer toda a diferença, vai te dar segurança, vai preparar a sua aterrissagem, vai tirar dúvidas que você tem, vai preparar você para uma nova etapa da sua vida, um novo ciclo que você vai. É isso. Gilson, nós começamos esse primeiro episódio do Além do Visto, nosso podcast semanal aqui no canal, perguntando, e se não der certo? Falando sobre esse tema, e se não der certo? Agora eu queria te provocar com a antítese disso. Mas e se der certo? Por que a gente não pensa também dessa maneira? Por que a gente tem, via de regra, o comportamento emocional de olhar sempre primeiro para o lado negativo ou dar a uma questão negativa uma amplitude muito maior do que daquilo que poderia ser positivo? Por que a gente também não pensa assim? Se a gente está no Brasil planejando, a coisa está complicada, mas a gente está aí lutando, olhando para a Europa, olhando para os Estados Unidos, para onde seja, por que a gente não pode pensar assim também? E se der certo? E aí eu vou devolver a provocação para você, né? Mas você tem que colocar o que é dar certo. Exato. Isso é fundamental. A expectativa correta, o planejamento correto, o que você espera. Dar certo é diferente de um para o outro? O que é dar certo para mim pode ser diferente do que é dar certo para você? Então, o que é dar certo? Por que você está imigrando? Quais são as suas motivações? Quais são os seus sonhos? Quando está no lugar certo, aí com certeza vai dar certo. Sem dúvida. Porque você se prepara para isso, você se educa para isso, você tem toda a tua estrutura mental, emocional, está voltada para isso. Então você não vai ter poucos solavancos vão pegar você. Então já deu certo. É isso. Você fez um bom planejamento, a cabeça está no lugar, as motivações estão certas, o tempo está certo, já deu certo. É isso. Eu costumo dizer que nós, né, é melhor que a gente faça uma preparação primeiro, no sentido de imaginar que nós vamos encontrar muito mais dificuldades do que, eventualmente, dificuldade que eu digo. O que eu me refiro com isso? Porque se a gente se planeja olhando para um cenário mais difícil e quando a gente chega e encontra um cenário menos difícil, a gente vai estar mais bem preparado para superar. Agora, se a gente se prepara ou se planeja olhando para um cenário muito otimista, sabe, com aquelas falsas informações que vendem aqui no YouTube, muita gente vendendo gato por lebre, dizendo, não, tudo maravilha. Imigrar pode ser a melhor decisão do mundo que você venha tomar na sua vida. Mas isso não significa, porque eu vivo de uma forma, o Gilson vive de uma forma, que isso vai funcionar exatamente igual para todo mundo, porque cada um de nós tem as suas expectativas, tem as suas motivações. É importante que você, dentro do que você está fazendo em termos de planejamento, você mapeie aquilo que pode ser uma dificuldade para você. Então, por exemplo, não falo nada de espanhol. Muita gente no Brasil também comete um erro, é a isso que eu quero me referir, de minimizar as coisas. Não, mas o espanhol é muito parecido com o português, chegando lá isso é fácil de resolver. É resolvível? É. Eles entendem se você falar português com eles? Não. Não, ponto. Nós brasileiros entendemos muito mais facilidade o espanhol. E eles têm mais dificuldade de entender o nosso... Então, menosprezar
ou não dá a esse fator, por exemplo, que a gente poderia usar outros também, uma importância devida, simplesmente dizer, não, isso daí a gente resolve, isso é fácil, o brasileiro dá um jeito, a gente tem a coisa do jeitinho e tudo mais, isso pode colocar tudo a perder, ou pode, pelo menos, colocar você em situações que você poderia ter evitado. Então, assim, você olhar e pensar, o idioma é um problema para mim, eu não falo nada de espanhol, vou me preparar, vou me dedicar, é muito complicado e tudo mais. Quando você chegar aqui, talvez seja menos complicado do que eu estou dizendo. E aí você vai bem, você vai surfar a onda. Uma pequena sugestão aqui, eu começo a ver todas as séries da Netflix em espanhol. É isso, é bota isso. Idioma, bota a legenda em espanhol. É isso, e vai embora. Vai se acostumando. E vai embora, é isso aí. E é muito importante também nesse planejamento, porque você já vai saber mais ou menos o estilo de vida que você vai poder levar. Né? Aonde você vai morar, o valor do seu orçamento mensal. Então você vem com a expectativa toda no lugar. E isso vai ser excelente. Se for mais fácil e sobrar, ótimo. Amigo, corre pro abraço. É isso, né? é isso. Então, esse planejamento e essa assessoria tem que ser feito por pessoas que entendam, que sejam sérias, que estejam comprometidas com o sucesso do seu empreendimento. E é importante, aí falando sobre isso também, é importante que você se respalde ou você se resguarde a partir da experiência de outros. Eu vejo muita gente oferecendo também, até para falar de um aspecto mais profissional, servir, todo mundo faz o que quiser, enfim, as pessoas são livres, mas oferecendo serviços, pessoas que nunca imigraram, pessoas que nunca saíram do Brasil, alguns que nem nunca viajaram de férias. Gente que às vezes está no Brasil porque aprendeu, porque entendeu, porque viu de uma forma ou de outra, que é uma maneira, de repente, de poder fazer disso um negócio, e está tudo bem, não estou criticando, cada um faz aquilo que bem entender, mas muita gente que não tem experiência. E queiram ou não, depois de 15 anos fora do Brasil, depois de tantas e tantas histórias que eu poderia passar aqui horas contando, de tantas coisas boas, mas também de coisas ruins, de tanta coisa que eu acertei, de coisas que eu errei, de coisas que eu celebro e outras que eu lamento, eu posso garantir que muita gente que nunca saiu do Brasil não tem a menor ideia do que é imigrar para outro país. Não faz a menor ideia. E ainda tem uma outra questão. Muita gente que... essa semana eu estava comentando isso na minha casa. Eu vi uma pessoa oferecendo e falando no Instagram sobre morar na Espanha, e aí na própria biografia dela, ela está escrita lá que ela está há 6 meses aqui. Eu fiquei pensando assim, sobre essa pessoa. Ela nunca saiu, ela saiu do Brasil e veio para cá tem 6 meses. Ela é imigrante há 6 meses. Ela já sabe alguma coisa? Sabe. 6 meses aqui já sabe alguma coisa. Mas o que ela já tem de bagagem efetivamente, de domínio para poder entregar? Porque a verdade é que imigrar vai muito além do visto, porque a gente tem uma série de situações que permeiam a adaptação, a integração cultural, a questão de negócio, a questão de trabalho, a questão de saúde, a questão de filhos na escola, de faculdade. Tem muita coisa que envolve. Um pequeno detalhe, quando você vem para cá, o processo, por exemplo, vamos falar sobre isso, evidente, em outro episódio, mas o empadronamento. Exatamente. Você tem que ir numa prefeitura, conversar com pessoas, ele não vai entender o que você está falando. Exatamente. Você não vai entender o que ele está falando. E é um documento fundamental. Esse é o ponto de partida para você aqui. E, então, são detalhes, mas são detalhes muito importantes. Eu me recordo quando eu cheguei nos Estados Unidos, na minha migração anterior, a gente via muito vídeo, conversado com pessoas, tem amigos, tem conexões, mas eu de carro, no segundo dia, o policial nos parou. Rapaz, é um sufoco. Sufoco. Né? Então, a gente precisa se preparar adequadamente para evitar certas coisas. Exatamente. Não aconteceu nada, deu tudo bem. Sim. O policial brasileiro, então, deu certo. É. Né? Mas, se não fosse, teria algumas dificuldades. Agora, para deixar claro que esse episódio não é sobre o medo. É sobre agir apesar do medo. Então, assim, se você se planejar tomar suas pequenas ações durante um determinado período de tempo, se cercar de gente que pode efetivamente te ajudar a reconstruir essa rede de apoio, network, a gente vai falar sobre isso aqui no futuro também, mais à frente em alguns episódios, aí a imigração vai se tornar um processo do qual você vai se orgulhar de ter tomado como decisão. Não tenho a menor dúvida disso, não é verdade, Gilson? A nossa responsabilidade é olhar para o projeto, talvez que você já tenha delineado aí na sua imaginação, no seu plano, até a gente vai te ajudar. Olha, isso aqui está falho, isso aqui não é assim. Né? Você está colocando a tua escada na parede errada. Exato. Vamos corrigir isso, vamos colocar para cá.
essa é a função de uma assessoria de mobilidade. Exato. A gente vai ser parceiro seu. Exato. É um time, né? É um time. E a vitória é conjunta, é coletiva, né? E a vitória é fazer você chegar aqui e aterrissar de uma forma mais suave, de uma forma mais tranquila. Gilson, a gente está chegando ao final do nosso primeiro episódio de estreia nossa aqui no nosso canal no YouTube, Além do Visto, cuja proposta é exatamente como a gente fez aqui, não é falar apenas de uma questão documental, é a gente abordar os diversos aspectos da vida de quem imigra, de quem tem a coragem de sair do Brasil, deixar toda uma história para trás para recomeçar. E eu queria fazer uma última pergunta para você. Depois de tudo isso que a gente conversou, de toda a sua experiência, assim como eu também tenho, fora do Brasil, você se arrepende de ter deixado o Brasil? Valeu a pena até aqui? Tem valido a pena todas as experiências que você adquiriu e que você tem colecionado, estão hoje na bagagem? Se você voltasse amanhã para o Brasil, que certamente você levaria na sua mala, não só roupas e pertences, mas levaria muita experiência. Tem valido a pena? Olha, é evidente que a gente não pode falar, minha mãe já falava, dessa água não beberia. Sem dúvida. Né? Mas não é plano, não é desejo, não há vontade. Quando a decisão de imigração foi tomada, a gente tomou baseado em planejamento, em conversa, em assessoria. Então não foi algo repentino, apaixonante. Tinha paixão, óbvio, mas dentro de uma racionalidade. Então a gente tomou a decisão, não é desejo nosso, nem plano, voltar para o Brasil. Então tem valido a pena. Oramos, sim, mas a gente quer seguir adiante. É isso aí. Com certeza vale a pena. É isso aí, muito legal. Gente, a gente vai terminando esse primeiro episódio com uma certeza de que o que está nos movendo na direção de cada um de vocês que está nos assistindo agora, que está compartilhando esse vídeo, que está dando like, que está deixando o seu comentário, que está se inscrevendo no canal, que está também agora, a partir de agora, curtindo o nosso Instagram, é que a gente quer contribuir com o seu planejamento, quer contribuir com a sua decisão, para que você possa tomar uma decisão de maneira mais assertiva, que você tenha mais elementos para colocar na mesa e conversar com a família e entender e fazer de fato um desenho que possa te trazer de maneira mais segura no destino que você tem escolhido, seja a Espanha, onde nós estamos, seja os Estados Unidos ou qualquer outro lugar do mundo. Então, fica com a gente, cada semana a gente vai estar juntos aqui, certamente a gente vai ter muito conteúdo, muito assunto, muitos aspectos para discutir com você no Além do Visto. Então, quero agradecer ao Gilson aí pela nossa parceria, esse primeiro episódio, a gente está junto aqui nas próximas semanas. Muito obrigado e lembre, o seu sucesso e a sua conquista é o nosso sucesso e a nossa conquista. E vai muito além do visto. A gente se vê no próximo episódio. Valeu, tchau.